Bom, então, boa Boa. tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um seminário GEV, um Journal Club. Só avisando que dia 3 tem o seminário do Vitor, né? Então, é outro evento aí do grupo. E hoje o Juan, que é meu aluno de doutorado, fez graduação e mestrado com a gente no grupo e agora está no doutorado. Ele vai falar de um Journal Club para esse artigo que ele achou e ele achou que era legal compartilhar com a gente, que é o Exton Confined States in Conjugated Polymers Studied by Spectroscopy Fluorescence Polarization Measurements. Então, Juan, senta a pua. Beleza, boa tarde, gente. Obrigado, professor. Então, para quem já me conhece desde a graduação e dos trabalhos que eu já fiz, o meu mestrado, principalmente, foi todo relacionado a medidas de estado de polarização de luz. E aí foi por isso que esse artigo me chamou a atenção, porque ele parece abordar exatamente o estágio que eu estou em pesquisa, que é usar as medidas que eu consigo agora fazer e relacionar isso, por exemplo, com dinâmica de Exton em polímeros conjugados. E aí eu estou nessa fase de entender melhor a parte da matéria, de como acessar esse tipo de informação. E aí esse artigo, eu tentei dividir ele... A apresentação não está dividida nessas três partes, mas eu vou tentar chamar atenção em três aspectos. São as coisas que eu entendi, as coisas que eu não faço ideia e as coisas que a gente provavelmente pode fazer aqui, por exemplo. Ou simular, ou fazer algo semelhante. E aí, bem, eu comecei a preparar esse Journal Club olhando quem fez e principalmente olhando as duas porções do artigo que devem sempre ser lidas inicialmente, né? O abstract e as conclusões. E aí esse pessoal dessa universidade no Texas A&M University, nessa cidade chamada Commerce, o PI é esse professor Hickman Park, ele trabalha num contexto, e a maioria dos trabalhos que ele cita, principalmente aqui, e esse aqui é o estudante de doutorado, mas os trabalhos deles estão muito num contexto de estudar dinâmica de Exton, essas coisas, só que em moléculas únicas. E aí esse trabalho é uma variação disso, de acordo com alguns benefícios que ele traz. Então, por exemplo, no abstract ele já fala que ele vai fazer medidas de polarização de fluorescência, e aí eu vou explicar depois como é que ele faz isso e o quão diferente é do que a gente faz. Foram usados para investigar a dinâmica de Exton em polímeros conjugados. E aí eles aplicaram isso para estudar a anisotropia de fluorescência em ensembles, que é meio que um conjunto de moléculas que não interagem, e aí eles investigam migração de Exton nessas moléculas que não interagem nesse tal ensemble. E é isso aqui já é diferente do que eu falei antes, porque ensemble é completamente contrário de escala single molecule, né, de molécula única. E aí na introdução depois ele fala que eles estão tentando fazer esse trabalho em ensembles porque tu basicamente tem experimentalmente é mais conveniente. Quando tu tá no regime single molecule, a tua intensidade vai ser muito baixa, e aí a maioria dos detectores ou do pessoal que faz esse tipo de pesquisa detecta a área integrada da fotoluminescência, ele mede só em intensidade de luz. E ele não consegue resolver isso em energia, por exemplo, energia do fóton, porque o sinal é muito baixo, e a maioria dessas moléculas, por exemplo, teria que ficar muito tempo exposta à excitação para poder o pesquisador pegar um sinal relevante. E aí a maioria dessas moléculas, por exemplo, a molécula que ele vai trabalhar aqui, que é esse MEHPPV, que eu acho que eu vou só ficar chamando de PPV, depois eu vou mostrar como ele é molecularmente. Essa molécula ela é fotossensível, então nesse trabalho ele leva muito isso em consideração. Eu vou trabalhar em ensembles com essa molécula que é fotossensível, vou fazer tudo que eu puder para diminuir essa degradação gerada pela luz, e eu vou tentar medir, em vez de single molecules, tentar tirar a informação do ensemble,
garantindo que essas moléculas no ensemble não interagem, ou seja, isso não vai ser numa solução, por exemplo, certo? Vai ser num filme especial, que aí eu acho que é o grande ponto que dá para traduzir para a nossa pesquisa, por exemplo. Então, eles observaram experimentalmente valores de polarização de fluorescência que decaem linearmente quando o comprimento de onda aumenta para essa molécula aí. E aí eles discutem a origem, fazendo simulação computacional e comparando com outras moléculas que são menores do que um polímero, que é esse PPV. E aí eles propõem no final um mecanismo, eles não batem completamente o martelo, mas eles propõem e no final mandam aquela famosa mais estudos devem ser feitos para confirmar. Mas eles dão uma boa ideia, que tem a ver com os trabalhos anteriores dele. E aí depois eu explico mais ou menos para onde é que eles vão nesse mecanismo. Mas tem a ver com a degradação da molécula. Eles veem um comportamento diferente do esperado nessa polarização de fluorescência, devido a essa, por exemplo, oxidação da molécula. Aí lá no sumário, que é a conclusão dele, aí ele já fala que eles compararam com essas duas moléculas os resultados de um polímero, que é o PPV. Ele comparou com essas duas moléculas que são small molecules, que ele chama, que não são polímeros, até o peso molecular é bem menor do que o polímero. E aí eles emitem com grau de polarização bem alto. E pro polímero, aí ele já mostra que decresce e tal. Eu estou basicamente prevendo aqui o que ele vai falar, né? Depois eu posso passar o artigo para vocês lerem com mais calma, mas o espírito é basicamente esse. Ele vai fazer um ensemble de moléculas que não interagem, aí eu vou explicar o que ele quer dizer com não interagente, como ele faz isso, e ele usa informação de polarização para inferir informações sobre migrações de Exton. Tá? Aí aqui no final ele fala que o resultado sugere que estados cuja energia é mais para o azul, energia de gap é mais para o azul, sei lá. Eles originam, eles dão origem a extons que são confinados ou dão origem a sites bloqueadores de extons. Então, começa a formar ilhas. E aí, essa falta de mobilidade no exton causa esse tipo de efeito. Vou falar com calminha. Beleza. As moléculas que ele trabalha, basicamente, são duas small molecules, que eles chamam, que são dois perilenos, basicamente, duas variações de perileno. E, para quem não sabe, perileno, tem gente que é acostumado com porfirina, por exemplo, né? Mas perileno é essa estrutura central bem aqui, que é tipo um anel de anéis. Tem anéis aromáticos aqui, 4 anéis aromáticos. Aí tu faz um anel com os anéis aromáticos. Isso é a estrutura básica do perileno. Aí tu coloca mais umas estruturas de carboxila aqui, blá, blá, blá. Aí vira o perileno diimide, não sei o quê. Enfim, essas ligações laterais aqui são geralmente o que faz mudar a interação de molécula com molécula, coisas assim, solubilidade e tal. Mas o centro é perileno. Então, são dois perilenos. A parte principal do trabalho é nesse MHPPV, que eu vou ficar chamando de PPV, que é um polímero, já está aqui N possíveis unidades dessa estrutura aqui, que eu não consigo nem dar alguma intuição, ela é simplesmente assim. E aí ele vai usar moléculas que são inertes, que são dois polímeros, o PMMA e o PVA, que eles vão usar para proteger o polímero de degradação. Tá? Na verdade, o PVA é para proteger de oxidação e o PMMA é para criar uma matriz inerte, que ele chama de
Ele chama disso, uma matriz inerte. É uma espécie de substrato onde essas moléculas de PPV vão ficar como se fosse em suspensão, assim. Mas é tudo seco, né? Aí tu faz meio que um filme de PPV mergulhado em PMMA. E aí esses polímeros aqui, eles não são conjugados. Então eles não absorvem no visível e aí ele te diz que ele é inerte. Então eles não vão afetar medidas do PPV. Todo sinal que a gente medir de luz, de fluorescência principalmente, vai vir da molécula que a gente está trabalhando mesmo, porque ela é a porção conjugada e são as moléculas conjugadas que tem o gap de energia compatível com fotos visíveis. Tá bom? Então são duas moléculas inertes. Aí eu já coloquei aqui as massas moleculares e já dá para ver que o PPV ele é realmente muito mais pesado do que as small molecules, que são os perilenos. Aqui é um K Dalton. Esse Dalton é basicamente massa molar, né? Grama por mol. E aqui tem uma faixa de 70 a 100, porque para quem não é acostumado, polímero, ninguém vende polímero com uma massa única, porque a quantidade de monômeros pode ter existe uma dispersão na quantidade de monômeros. Então vai ter uma molécula, vai ter um polímero lá que vai ter, sei lá, 5 monômeros, outro vai ter 10, outro vai ter 20, e aí isso faz variar essa massa do polímero. Tá? E aí o PMMA também como é polímero, ele é mais pesado do que as small molecules, mas como eu falei, o gap de energia aqui não vai alterar. E aí ele vai fazer um estudo, por exemplo, de degradação. Isso aqui é um sinal da fotoluminescência do PPV, num setup lá que daqui a pouco eu já vou mostrar. Mas tipo, com a máxima intensidade de um feixe a 447 nanômetros, que é um laser azul, se não me engano. E aí eles fizeram esse sinal com luz circularmente polarizada. Eles incidiram na amostra luz circularmente polarizada, que não era para, por exemplo, degradar cromóforos que estavam em uma direção específica. E aí, cromóforo é basicamente a parte da molécula que absorve e emite a luz. Né? É mais ou menos a região da molécula onde estão os orbitais que vão participar lá da transição HOMO-LUMO e tal. E aí ele vê aqui que, por exemplo, em 20 minutos de exposição com um laser no máximo aqui, 360 miliwatts por centímetro quadrado, a pele integrada, né, ou seja, a intensidade total mesmo de toda a luz que sai da amostra naquela direção, ela decai mais ou menos 25% em 20 minutos de exposição. Então é realmente bem drástico. E eles usam essas moléculas, por exemplo, o PVA, para fazer uma camada em cima dessa matriz inerte aqui de PMMA com PPV. Eu já estou sentindo que vai ficar bem confuso para vocês ficar falando em siglas, né? Ele coloca o PVA para proteger a amostra do oxigênio da atmosfera para tentar diminuir mais ainda essa fotodegradação. Tá? Então ele já sabe disso aqui, ele não vai esbarrar nisso no experimento. Ele não está cego a isso, tá? Ele vai usar isso a favor dele. E aí como é que ele lida com essa fotodegradação e tudo mais? Ao invés de pegar essa molécula e simplesmente depositar ela num substrato, por exemplo, vidro, fazer um filme de spin coating ou fazer de dropcasting ou qualquer outro método de fabricação de filme fino, o que ele coloca no substrato de vidro é esse PPV na matriz inerte aqui, a host matrix de PMMA. Ou seja, são as moléculas de PPV mergulhadas e meio que, entre aspas, congeladas, depois que secado, né? Elas ficam congeladas lá no PMMA. E aí isso é como se fosse tirar uma foto de uma solução. Numa solução, essas moléculas ficam com orientações variando no tempo. Porque tu tem a difusão por rotação, tu tem basicamente um monte de molécula flutuando no solvente, por exemplo, cloroformo. Só que aqui é como se tirasse uma foto, é como se tu parasse num instante todas essas moléculas, onde elas estão. Então, cada molécula vai ter uma orientação diferente aqui, mas elas vão estar paradas. Então, tu meio que mata o grau de liberdade
difusão por movimento browniano rotacional, coisas assim. Entende? Então, literalmente como se fosse uma foto de uma solução. O que já é positivo para medidas de polarização de luz. E aí ele coloca, para essa molécula, para as outras ele não vai colocar, ele vai fazer uma coisa parecida, vai colocar os perilenos em PMMA, vai fazer o filminho, mas ele não vai colocar o PVA em cima dos perilenos, só vai colocar em cima do PPV, porque o PVA está aqui, e ele é inerte, vai transparente e tal, ele só está aqui para proteger a matriz aqui, o PPV, de fotooxidade, basicamente para frear a ação do oxigênio da atmosfera, certo? Então, basicamente, qualquer fotooxidação que acontecer na amostra é devido os oxigênios que já estavam lá, estavam presos lá na amostra. Né? E aí eu até coloquei assim, wow, that's a lot to take in. Que eles fizeram uma baita de uma gambiarra para lidar com uma amostra que tem um problema de degradação, né? As nossas medidas aqui, por exemplo, demorariam, sei lá, 10 minutos cada uma para fazer. Em 10 minutos já cairia aqui 20%, cerca de 20% da PL. E aí, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, além de mudar essa intensidade integrada, muda o formato da emissão. Existe uma discussão sobre espécies intermediárias degradadas de PPV e tal. Então, outra parada, outro mundo paralelo a esse aqui que eu estou falando. Certo? E aí ele prepara isso, aí eu botei aqui só por desencargo de consciência, mas aí, se alguém quiser perguntar depois, a gente volta para cá. Ele só mistura o PPV em PMMA num ratio aqui, mass ratio que ele chama. Tem muito mais PMMA do que PPV, realmente, 1 para 3.000, aí coloca clorofórmio, deixa secar, blá, blá, blá. É o padrão, assim. Mistura tudo, deixa secar, 1 hora num vácuo. Aí para o PVA também meio parecido, faz uma mistura, deixa secar em cima. Só que a grande brincadeira está aqui. Lembra que eu falei lá no abstract que eles, de alguma forma, eles assumem que as moléculas de PPV, por exemplo, aqui, elas não interagem. É um ensemble, é o que ele chama de ensemble of non-interacting molecules. E ele faz isso brincando com a concentração. Então, por exemplo, ele fala aqui que a concentração efetiva do PPV na solução é 10 a menos 6 molar. E aí a estimativa é que a distância média entre as partículas é de 100 nanômetros. Então, nesse PMMA aqui, as moléculas estão, na média, 100 nanômetros, uma estimativa de 100 nanômetros afastadas uma da outra. E aí, claro, ele tem que assumir que o material está homogeneamente disperso no PMMA. E aí ele faz uma coisa parecida para as outras moléculas lá, o PDI-C3, o PTCDI-PH. Eu devia ter falado, mas a mudança de um para o outro aqui é basicamente que esse aqui tem grupos fenil lá nas pontas do perileno, e esse aqui não é grupo fenil, isso aqui é são 3 carbonos que eu esqueci agora. Depois do ET. Pois é, aí ele fala aqui também que ele prepara de um jeitinho específico, mas o mais importante é que a concentração efetiva é de 10 a menos 4 molar, de forma que a distância interpartícula, na média, também é de 100 nanômetros, assumindo que o material é homogeneamente disperso. E aí essa distância média, a noção dela tem... Isso até é uma questão, professor, lá dos problemas de física e estatística, lá, que era para estimar a distância média, por exemplo, entre moléculas de água no vapor ou no gelo. Ou na água líquida, na verdade. E aí tu estima lá pela densidade. É mais ou menos isso que ele fez. Ele fez uma estimativa de concentração aqui de moléculas por exemplo, centímetro cúbico, sei lá, moléculas por metro cúbico. E aí tu define uma distância média aqui, que é basicamente é como se cada molécula estivesse dentro de um cubo de lado D, e aí essa distância entre a partícula é basicamente esse lado. Certo? Uma brincadeirinha que eu gostei de ter reconhecido. Pois é, aí ele fala que essa distância aqui, de 100 nanômetros, é suficiente para as moléculas não interagirem entre si. Então não rola
migração de exton de uma molécula para outra molécula. O exton vai migrar dentro de uma molécula só, certo? E eu achei isso bem bacana. Ele faz pela concentração, estima a distância interpartícula para garantir, na média, isso são moléculas que não interagem. Isso é um ensemble de moléculas que não interagem. Então, tudo que eu medi de fóton vai ser uma dispersão de fótons, mas cada fóton migrou dentro de uma molécula só. Ele não ficou passando de molécula para molécula. Beleza, aí eu botei aqui a caixinha verde, porque isso aqui é uma referência à literatura. O professor Park, aqui do lado do Texas, ele tem um outro trabalhinho de 2 anos antes, 2019, botei o DOI aí para quem quiser ver depois, que é investigando espécies intermediárias, espécies degradadas, fotodegradadas de PPV, degradadas. E aí ele mostra, por exemplo, aqui, tudo começa em solução e em filme, e aí vamos degradar essa coisa e ver qual é a resposta espectroscópica durante a degradação. Certo? E aí tu tem aqui em tanto em solução quanto em filme, são basicamente shiftados, aí tem a ver com o ambiente, que vai shiftar para o vermelho, blá, 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 tem toda uma resposta, já é esperado aqui esse redshift, quando vira filme, mas as progressões vibrânicas estão todas aqui, e aí ele coloca a absorção, tanto em solução quanto em filme, com a exposição à luz, que eu acho que é de laser. Eu acho que ele vai dizer em outra caixinha. Eu acho que acabei nem anotando, mas eu acho que é simplesmente exposição a laser, com uma determinada intensidade lá, e aí ao longo de 5 horas é uma degradação bem expressiva. E aí, só que a resposta mais interessante é na PL, na fotoluminescência, porque isso aqui a da esquerda é solução, da direita é filme, e aí a gente vê que a PL começa a formar uma espécie, tanto em filme quanto em solução, começa a formar uma espécie que é blue shiftada, digamos assim. Vou usar esse termo aqui, anglicismo bom, conveniente agora. Então a PL vai ser blue shiftada e eles investigam isso, por exemplo, não vou conseguir me livrar de anglicismos, traqueando a intensidade em cada comprimento de onda aqui ao longo do tempo de exposição. E aí ele vê que realmente, por exemplo, essas bandas aqui de 500, que não tinha banda nenhuma lá, 525, com a exposição, com a fotodegradação, meio que surge uma espécie lá, uma espécie emissora, e aí decai, porque uma hora a degradação bate até nelas. E é isso que ele quer dizer com espécies intermediárias, porque durante a degradação vai ter uma espécie emissora nova, mais ou menos isso. A resposta é meio que ao longo de todos os comprimentos de onda aqui, existe esse estágio intermediário. E aí ele dá toda a resposta. Ele fala que a cadeia principal pode ter oxidado, e aí no lugar de um hidrogênio entrou uma outra coisa. Oi? Desculpa interromper, mas é que não está claro. Esses comprimentos de onda que estão nos boxes são comprimentos de onda de excitação para PL? Não, eu acho que é o probe aqui mesmo. Não, mas o probe ele está fazendo... é tempo. Ele tá tempo. Isso, é tempo aqui. Então ele está traqueando aqui o corte, cortando esse gráfico de cima aqui em vários comprimentos de onda. Tá, então volta lá um pouquinho. Então o que ele está querendo dizer é que... saquei. Não, agora eu entendi. Em 0 minuto não tem nenhuma absorção em 500 nanômetros. Na PL. Aí ela, na PL, perdão. Aí ela vai crescendo, com 20, 30 minutos ela é máxima e depois ela começa a decair, é isso? Isso. Agora eu peguei a ideia da medida, perdão, não, beleza. E a outra coisa você não lembra mesmo o comprimento de onda que ele usou na fotodegradação para excitar e degradar? Eu acho que ele citou no cadê o Pristine aqui? Não, o que eu digo é o seguinte, são 2 informações importantes em relação à excitação, que é o comprimento de onda que ele citou e a intensidade que ele usou. Eu acho que é a mesma. Eu posso confirmar que eu estou com o PDF aberto, eu confirmo depois, mas eu acho que é a mesma que ele usou no trabalho que eu estou vendo agora. Esse aqui é só um
Perfeito. Então é mais ou Então, menos eu um acho que é azul. Perfeito. 447 nanômetros e deve ser aquela intensidade lá de 360 miliampere, miliwatts por metro quadrado. Tá. E só mais uma outra coisa, o MHPPV é conveniente chamar de PPV e aqui não tem problema, mas na vida como ela é não dá, porque tem um porra de um polímero chamado PPV. Ah, claro. E deve ser um daqueles não conjugados, né? É o PPV, é o MHPPV sem o MH, que é um grupo lateral, mas só para te deixar Ah, ciente tá. dessa realidade. Então tá. Então, nesse contexto, eu vou chamar de Pode PPV. chamar de PPV, mas quando tu for para um congresso Aham. da vida e se um dia tu for falar de MHPPV, tu vai ter que falar MHPPV, senão eu vou entender errado, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Beleza, continua aí, senta a M, porra. MIH, PPV. Pô, PPV é muito diferente. Tá, aí vamos para a parte de emissão de polarização. Tá muito lento, já passou 25 minutos aqui. Eu posso. Senta a porra, senta a porra. Tá bom. É, tá bom. O setup aqui, para as medições dele, é bem diferente. Eu nem sabia que podia fazer assim. Mas eu gostei. Que é basicamente um espectrômetro que talvez eu deveria ter anotado aqui qual é, mas eu acho que não é um Ocean, né? Deve ser uma coisa mais. Pois é, aí ele usa um laser, o 447 nanômetros, aí ele passa por um difusor que eu acho que depolariza o laser e abre ele aqui, aparentemente, aumenta o raio do feixe. Nunca vi um. Pela figura, acho que é isso. E difusor, quando tu vai pesquisar na Torlabs, por exemplo, ele serve para depolarizar também. E aí tu passa por tu polariza a luz de um jeito específico, primeiro polarizador, aí a amostra vai estar aqui no meio e a luz vai ser transmitida por ela. Então, no caso lá do desenho que eu falei como a amostra né? Que é um filme no substrato de vidro, aí tem tua amostra lá no PMMA e tem uma outra camada de PVA, protetora. Ela vai entrar aqui e a luz vai passar por todo mundo, inclusive pelo vidro lá. E aí por isso que é importante garantir que tudo menos o polímero lá que tu está trabalhando é transparente. Não vai dar ruim. Experimentos com transmissão, tu tem que garantir essas coisas. Aí ele filtra basicamente a excitação, só deixa passar comprimentos de onda mais longos do que o laser, e aí passa por um segundo polarizador. Tá? Então, o fato dele ter. E depois detecta no espectrômetro, resolve isso na energia do fóton. E aí, o fato dele ter dois polarizadores já indica para a gente que as medidas dele não são sensíveis, não consegue diferenciar, por exemplo, luz circular de luz não polarizada. O que a princípio a gente poderia fazer. É uma medida bem simples, assim. Toda medida de anisotropia, o mais simples é usar dois polarizadores, aí tu cruza eles. Na verdade, o que ele vai fazer é que ele não vai tirar, por exemplo, polarizadores cruzados e polarizadores paralelos, seria o mais simples. Ele realmente rotaciona esse polarizador em passos de 10 graus, e aí ele pega as intensidades flutuantes, né, que com a rotação do polarizador, a intensidade da pele vai mudar de acordo com a posição relativa aqui dos polarizadores. E aí ele fita, e ele pega o máximo, o mínimo, enfim. É só para dizer que ele tem uma automatizaçãozinha para fazer essas medidas. E é só polarizador, não tem lâmina de quarto de onda, por exemplo. Tá bom? E aí isso já é muito diferente do que eu já li, por exemplo, no livro do Lacovix, que é muito bom para espectroscopia de fluorescência, porque tem um capítulo inteiro só sobre anisotropia. E aí, o jeito que é apresentado, normalmente, é nessa configuração em L, que tu tem a tua fonte de luz, e aí tu polariza ela de um jeito específico, aí tu excita a amostra aqui numa direção, que no caso aqui é a direção X, e tu aquisiciona com um detector depois de um segundo polarizador, que pode estar ou paralelo ou perpendicular à excitação inicial lá, no caso ela está vertical, ele pode posicionar segundo polarizador na vertical ou na horizontal, ele pega para a luz emitida não na direção X, né, mas nessa direção perpendicular. E aí lá no Lacovix tem uma coisa bacana, que é uma frase que eu gostei de saber. É conhecido que fluoróforos
emissores. Fluoróforos é a parte da molécula que tem os orbitais que vão ser responsáveis pela emissão de luz, né? Pelo gap lá, luma, e vai emitir fótons. Então, os fluoróforos que emitem lá na molécula, eles se comportam como se fossem dipolos radiantes. Então, meio que uma antena. Posso só fazer um comentário? Sim. Esse era o Se eu falar TCC do besteira, Pedro. por favor. Não, esse era o TCC do Pedro. Ah, tá. Era Isso, o pegar o espalhamento também padrão segue angular, exatamente, era pegar o padrão angular da emissão em far field de um fluoróforo e mostrar que obedece à eletrodinâmica clássica. É por isso que ele fez o Megazord. Que para resolver no ângulo, tu tem que carregar todo mundo junto. Mas eu gostei de saber disso, porque eu sempre ficava me perguntando como é que a gente acessa medidas quânticas se tudo aqui a gente faz com ótica clássica, digamos assim. Eu sei porque a quantização da energia está só lá na escala de transições eletrônicas e tal. Toda a radiação, que o professor chamou, né, de campo distante, sei lá, far field, a radiação já é completamente clássica. Então é realmente ondas planas, ondas circulares. É uma radiação de um dipolo, de uma antena mesmo. Tá? Aí como na solução tem por exemplo, na solução tem uma dispersão de orientações dessas antenas, então tu vai ter uma distribuição, a princípio randômica, de antenas na solução emitindo. E aí o teu sinal pode ser mais ou menos polarizado dependendo dos processos que ocorrem na solução. Tá bom? É só para dar essa ideia. Cada moléculazinha vai emitir como se fosse uma antena dentro lá da amostra. E o fato de não ser solução no trabalho dele, ser uma matriz inerte que segura todos os fluoróforos numa posição específica, não garante que os fluoróforos tenham uma direção preferencial. Na verdade, eles estão numa disposição randômica, mas pelo menos essa disposição não muda no tempo, o que já é benéfico. Tu realmente mata o grau de liberdade de difusão rotacional. A tua média fica só espacial. Isso, é exatamente isso. Aí já é muito mais vantagem. Aí eu coloquei aqui uma figurinha lá que tem no Lacovix, que as medidas de anisotropia dão no máximo 0,4, porque para um fluoróforo fixo que não tem difusão, ele emite para todas essas direções possíveis, blá, blá, blá. Enfim, ele dá uma motivação lá, quem quiser dar uma olhada no livro, ele é bem completo, quase 1000 páginas, só de fluorescência, nunca vi isso. E aí ele dá até uma ideia de porquê das definições das grandezas anisotropia e polarização, que aí a gente entra no que o artigo usou. Vou colocar logo tudo aqui. Putz, está atrapalhando isso aqui, né? Eu não sei como tirar isso. Não dá para arrastar. Vai ficar atrapalhando. Foi mal. Ele define duas grandezas, mas ele vai usar principalmente esse P aqui. O que são cada coisa? Esse R é definido como a anisotropia de emissão, que se vocês perceberem aqui é uma diferença de intensidades. Esse I paralelo e I perpendicular são relativos a essas configurações aqui, ó. Excita vertical, médio vertical. É intensidade paralela. Excita vertical, médio perpendicular, na horizontal. Aí é essa intensidade perpendicular aqui, tá bom? E aí tem toda uma estimativa do que é a intensidade de quê, mas essa anisotropia, o R, é basicamente a diferença, a assimetria entre as intensidades de luz na direção de excitação e numa direção perpendicular, relativa à intensidade total. Tá? A intensidade total considerando inclusive a luz que não foi para essa direção aqui do detector, mas que foi para a direção, por exemplo, aqui para cima. Ou para frente aqui e tal. Ele tem esse fator 2 bem aqui, ó, porque é a intensidade paralela, mas 2 vezes a intensidade perpendicular. Mas é porque a perpendicular, como ela não existia antes na excitação, aí pela simetria da coisa deve ter nessa direção Y aqui também uma mesma intensidade. Enfim, ele é uma estimativa em relação à intensidade total. Tá? A anisotropia tem a ver com a intensidade total. E aí tem essa outra quantidade, que é uma assimetria relativa à intensidade total que foi detectada. Então, é simplesmente a assimetria das intensidades medidas aqui, paralela ou menos perpendicular, dividido pela intensidade da luz que chegou no detector, que é a soma de paralelo com perpendicular. E aí tem uma relação com a anisotropia, pelo 3R, sempre 2 mais R. E lá no Lacovix tem toda essa dedução, o artigo só
só bota, que essa anisotropia e essa polarização, elas dependem da orientação, da orientação do fluoróforo que está lá na molécula. Então, por exemplo, esse beta, bem aqui, é o ângulo entre digamos assim, a posição que o fluoróforo absorveu e a direção que o fluoróforo emitiu, certo? Então, uma angulação de diferença. A molécula estava numa orientação quando absorveu a luz verticalmente polarizada e a porção da molécula que vai emitir o fóton que ela absorveu pode estar numa outra direção, seja por movimento browniano ou seja, por exemplo, por migração de Exton, certo? A porção que absorveu está numa angulação e a porção que emitiu está em outra angulação, e essa angulação é dada por beta, tá? Essa diferença aqui entre absorção e emissão relativa à polarização da luz que foi absorvida e emitida. E aí, para um único fluoróforo, tá, tem toda essa limitação, não é? Isso aqui não vale para solução, por exemplo, teria que tirar uma média e tal. Mas, basicamente, dá para ver que o que influencia nas medidas de anisotropia e de polarização é essa dispersão de betas. Ou seja, de quantas maneiras diferentes uma molécula, um fluoróforo pode absorver e um outro fluoróforo pode emitir. Quais são todos os diferentes ângulos. Certo? É isso que vai fazer mudar esse valor de anisotropia e polarização. O de polarização eu acho que vai aparecer depois, mas tem um cosseno em cima e embaixo. É só usar isso aqui, usar esse fato aqui, bem aqui. Certo? Só que ele consegue medir esse P. Ele dá um motivo prático lá. Mas na hora de fazer as contas, depois ele vai acabar usando essa anisotropia aqui por uma conversão simples. Tá bom? E aí essa figura já tem a ver com o trabalho desse aqui. A figura já é do artigo. Essas outras aqui eram todas do livro. No artigo ele discute isso. A migração de Exton causa depolarização. Por quê? Porque numa molécula grande, cheia de monômeros, que é no caso um polímero, que é completamente contrário de uma small molecule, né, de um perileno, por exemplo, que seria só uma barriguinha dessa. Para um polímero, tu pode ter migração de Exton ao longo da cadeia. E aí, um monômero, por exemplo, que absorveu um fóton, vai gerar o Exton, que é uma distorção na distribuição de carga, mais ou menos assim. É aquela história do par, elétron, buraco. O Exton é o distúrbio causado pela absorção do fóton. Esse Exton que carrega essa energia potencial pode migrar para sites vizinhos, ou, sei lá, nesse caso, monômeros vizinhos. E esses sites podem ter orientações diferentes. E aí é isso que ele está representando aqui. Por exemplo, se o Exton passou do verde para o laranja, o beta vale isso aqui. Só que se, por exemplo, como o polímero pode se dobrar desse jeito, ter o formato de coil, que ele chama, como se fosse um fio enrolado, fio condutor enrolado, pode migrar Exton do site verde para esse vermelho aqui. Simplesmente pela proximidade espacial deles pode acontecer essa migração. E aí o beta vai ser outro valor. Agora imagina um trilhão de polímeros como esse, cada um tendo uma migração de Exton diferente, cada um gerando um fóton emitido numa orientação diferente. Então isso fica... quanto mais o Exton andar, mais são as possíveis maneiras que esse beta pode variar, e aí a polarização vai ser afetada por essa dispersão de diferentes betas de emissão, por exemplo. Certo? Percebe que o beta tem a ver com a migração do Exton aqui. Dependendo de qual site ele absorve e qual site o Exton vai, o beta vai ser diferente. Então existe uma correlação entre o beta e migração de Exton, e existe uma relação entre beta e grau de polarização e anisotropia, portanto, existe uma correlação entre grau de polarização e anisotropia com migração de Exton. Certo? Esse é o coração da coisa. E aí ele coloca aqui, enquanto um Exton migra ao longo para longe do site de criação, o ângulo beta vai variar cada vez mais aleatoriamente,
E isso resulta num efeito de depolarização bem significativo no espectro de emissão para um ensemble de moléculas. Um ensemble sendo um conjunto, né, de muitas moléculas. Tá bom? E aí eu coloquei aqui outra figurinha do livro, que é um efeito parecido, só que aqui o livro discute em termos de difusão por rotação. Seria tipo um movimento browniano de rotação. As moléculas podem estar numa orientação quando elas absorvem, só que nesse período de tempo o tempo de vida do Exton demora alguns nanosegundos, pode ser suficiente para a molécula rotacionar, simplesmente porque ela está flutuando lá e ela pode rotacionar. Movimento rotacional. E aí ela emite numa outra angulação por movimento de rotação, e aí a emissão não vai ter a mesma característica da excitação. Aqui ele excitou na vertical, mas aqui a emissão já vai ter orientações uma distribuição mais aleatória. Certo? E aí tem um outro artigo que o Eric tá aí, né? Tá aí o Eric? Saiu? Não, tá bom. Porque ele sempre fica me perguntando que diabo é um Exton. Aí eu coloquei essa parte aqui. Era para estar aqui, ele entrou. Beleza. Com esse papo de migração de Exton, então, eu gostaria de revisar isso também, foi até aquele artigo que o professor Valdeci achou. Da professora Tuc Nguyen. Ela estava até no SBP Mais do ano passado. Ela tem esse artigo aqui, para o banho, que é basicamente um review sobre migração de Exton e todos os fatores que alteram, que isso é usado. Então, basicamente, moléculas conjugadas são essas moléculas que têm ligações simples e duplas alternadas, e isso, basicamente, considerando a hibridização dos carbonos, blá, 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 vai sobrar uns orbitais PZ aqui, que são fora do plano que ele chama do backbone, que é esse esqueleto principal aqui da cadeia. E aí essa nuvem eletrônica causada por esses orbitais que não necessariamente se superpõem, percebe que os elétrons sigma, que estão aqui na ligação simples e em uma das ligações duplas, eles overlapam mesmo. Eles ficam um dentro do outro, e aí forma a ligação covalente. Mas essas ligações π, esses elétrons π que estão associados a esses orbitais fora desse plano, eles não overlapam significativamente, mas eles formam essa espécie de nuvem, o que faz uma espécie de caminho condutor. Então, se uma parte da molécula absorve um fóton, então um fóton de um determinado orbital é promovido para sai do HOMO, que é o último estado ocupado, né, o mais energético ocupado, ele é promovido para o não ocupado menos energético, né, literalmente o próximo estado que ele pode ocupar, quando ele é promovido, causa um distúrbio na distribuição de carga, e esse distúrbio pode andar. E esse distúrbio é o que chama de Exton. Então, por exemplo, isso é utilizado na transferência de cargas em semicondutores. Então, isso daqui é uma imagem que ela explica, por exemplo, por que esses semicondutores são usados com fullerenos nessas interfaces para fazer devices e coisas assim. Porque tu excita a molécula que está lá no meio da parte que consegue absorver a luz, tu gera o Exton, esse Exton migra de molécula em molécula, e aí tu tem um comprimento de difusão característico aqui. O pessoal sempre tenta maximizar isso mudando um monte de tipo de característica. Todo o processamento da molécula pode estar baseado nisso. E aí eles querem maximizar esse comprimento de difusão para que esse Exton consiga chegar na interface e consiga separar as cargas. O Exton não é uma entidade neutra, mas quando chega na interface, tu separa essas cargas definitivamente. E aí, se tu separa essas cargas e fecha um circuito, tu tem um device. Basicamente isso. Então, esse Exton consegue migrar ao longo de cadeias e até ao longo de moléculas em moléculas. Certo? E aí essa frase aqui é do artigo, bem na introdução, que ele fala: apesar da instabilidade desse material, os aspectos gerais de migração de Exton
MHPPV já foram bastante estudados por várias técnicas, principalmente implementando um modelo de transferência de energia ressonante, que é quando, por exemplo, uma espécie está excitado, está com um dos elétrons promovidos aqui, está com fóton absorvido, alguma coisa desse sentido, e aí, pela ressonância entre os gaps envolvidos, uma outra parte da molécula, ou uma outra molécula, que é o aceitador aqui, pode ganhar essa energia potencial. Tipo, esse doador não precisa emitir essa energia na forma de fóton para isso aqui absorver e ser excitado. Esse método de transferência de energia não radiativo, não precisa ter fóton intermediário aqui. O aceitador simplesmente toma essa energia potencial do exton para ele, e aí um dos elétrons do aceitador é promovido para o estado excitado. Certo? É um dos métodos que aparentemente estudam o PPV. E tem outros, o Dexter, que envolve a transferência de elétrons, que na verdade tem a ver com a ligação. A Foster Energy Transfer, principalmente essa interação entre doador e aceitador acontece no espaço mesmo. Eles só tem que estar próximos o suficiente para isso acontecer, aí rola uma ligação de polo, tem tudo uma onda. Juan, Oi. o Fábio levantou a mão. Fábio, pode fazer a pergunta. Big. Agora que eu vou entrar nas... Juan, só uma pergunta. No caso, quando ocorre essas transferências não radioativas, como é que eu sei que está ocorrendo isso no meu material? Existe alguma medida que eu possa fazer? Porque no caso ali da PL, a gente pega as medidas, as transições radioativas, certo? Uhum. Aí quando tem esse processo não radioativo, como é que eu posso saber isso, que está ocorrendo isso na minha molécula? Boa pergunta. Por exemplo, se tu sabe como é a PL desse doador, Uhum. e ele tem uma fotoluminescência característica com um determinado coeficiente quantum yield, né, que é o rendimento quântico de emissão e tal, tu sabe de tudo. Quando tu coloca uma outra molécula lá, ou pode até ser, por exemplo, um agregado, uma outra espécie, que tu tem a suspeita de estar roubando esse exton, a PL do doador vai cair. Então rola um quenching da luminescência do doador, por exemplo, seria um dos sinais. E aí, se tu aumentar a concentração desse aceitador e, por exemplo, o tempo de vida, o rendimento quântico, essas coisas mudarem de um jeito específico, que eu não me lembro agora, tu tem uma boa... não é estimativa, mas tu tem um bom caminho ali, tu tem um bom sinal de que o que está acontecendo é esse processo. Certo? Esse tipo de fenômeno é completamente dependente de concentração relativa aqui. Se tiver muito aceitador relativo ao doador e rolar esse efeito, é isso que vai acontecer. Vai rolar um quenching do doador, pode acontecer a emissão do aceitador, porque ele absorveu esse exton, ele pode recombinar esse exton e emitir ele, entendeu? Mas principalmente olhar, tu conhecia como era o doador e o doador de repente começou a emitir diferente, entende? É só tu medir tempo de vida, normalmente, dá para fazer isso. Entendeu? Simplesmente olhando para como esse cara deixou de agir. Saquei, beleza. Valeu, obrigado. Beleza, de boa. Aí tem uns diferentes tipos de transferências lá, que é dinâmico, estacionário, mas isso aí é outra parada. Tinha até que fazer isso também. Tem que estudar isso. Pois é, aí as medidas de polarização, lembrando que ele mede esse emissão de polarização, aquele P, que é a assimetria entre as intensidades de luz paralela e perpendicular à excitação, certo? Relativa à intensidade total emitida. Então é a diferença pela soma, só para vocês lembrarem. E aí, pela teoria lá de fluoróforos e tal, o máximo que ele pode atingir é meio. O valor máximo desse P é meio. E aí essas duas medidas aqui não vão se confundir, porque é muita sigla, são os dois perilenos, tá? São duas small molecules. Ou seja, se tu garantir que cada molécula dessa está lá no PMMA, elas estão distantes o suficiente, o exton que tu tá, o
foto que tu está medindo aqui veio de um exton formado em cada uma das moléculas. Claro, tem a dispersão aqui, mas o que eu quero dizer é não existe migração de exton nessas medidas aqui, porque está garantido que as moléculas não interagem entre si por aquele fato lá da concentração ser controlada para a distância média entre as partículas ser maior do que a distância necessária para a transferência de exton molécula a molécula. O polímero, ao contrário, como ele é um monte de monômero, o exton pode andar ao longo do polímero. Para small molecules, não, isso não acontece. Então é por isso que o sinal, ao longo de toda a emissão dos dois perilenos aqui, é bem alta. A polarização de emissão é praticamente meio em quase todo o espectro. Praticamente todo o espectro. Começa a decair aqui, mas porque falta sinal mesmo. Falta emissão. Né? Mas onde tem emissão, o grau de polarização é bem alto. E aí ele associa isso. É uma espécie de conservação do estado de polarização da excitação, porque não tem migração de exton. Né? Então, onde ele absorveu, ele emitiu. Basicamente isso. E aí dá bom. Tá bom? Aí isso aqui foi a referência dele. Ó, tá tudo certo. Faz sentido o que a gente está analisando. Esse raciocínio faz sentido. Bora olhar então para o polímero. Eu até botei aqui, deixa eu só lembrar por que eu botei isso aqui. Tá. Aí ele coloca aqui o número de sites emissivos, né, sites que ocorrem em emissão. Sites são as partes das moléculas que emitem. Num semicondutor orgânico são diretamente correlacionados com o perfil do P, da polarização de emissão, ao longo do sinal de PL. Que foi basicamente o que eu disse aqui. A falta de transferência de energia indica que cada estado emissivo, ou cada pico de emissão aqui, presente na PL, no espectro da PL, deve ter um valor constante de P ao longo de todo o range aqui de emissão, pelo que eu falei ainda agora. E aí tem uma sacanagem aqui que eu acho que ele fez de propósito. Vocês podem dizer depois. Ele fez essa medida aqui para o polímero. Tá? Isso aqui já é o MEH-PPV. Não são as small molecules. As small molecules deram bom, a análise faz todo sentido. Mas quando ele fez para o polímero, ele olhou para esse pedacinho bem aqui, ó, entre 500 e 550. É uma reta. Não está constante, perto de zero, de meio, e não está uma exponencial que daqui a pouco eu vou dizer que é o que se esperaria. Existe alguma coisa especial nessa faixa que faz o padrão de grau de polarização, digamos assim, seja linear com o comprimento de onda. E aí o resto aqui até decai, e o grau de polarização é bem baixo. Se vocês verem aqui, para o polímero, o grau de polarização não chega lá em meio. Vai lá para baixo de 0,10 aqui. Bem baixo para esses coisas. Pois é, aí o que eu acho que ele fez de propósito? Que ele faz o seguinte: antes de medir isso aqui, ele deixa a amostra dele, o PPV, exposto por 5 minutos, degradando num feixe de alta potência, que seria aquele 360 miliwatts por centímetro quadrado. Deixa por 5 minutos. Até a intensidade total cair para 85% da intensidade inicial. E aí, a partir desse ponto, ele diminui a intensidade do feixe pela metade e faz o resto das medidas. E aí ele diz que a emissão de polarização permanece estável fazendo isso. Porque ele diminuiu a potência, tem lá o PVA protegendo e tal. Ele basicamente faz assim, ó, o que tiver que fotodegradar, degrada logo, e aí eu vou fazer a medida com o que sobrar. Basicamente isso. Ele não perde toda a amostra dele, como aconteceria, por exemplo, se não tivesse camada protetora nenhuma, se o feixe fosse forte demais. Ele simplesmente ia quebrar toda a amostra dele. Nesse caso, não. Ele colocou um meio termo. Então, é por isso que eu fiz aquela referência aos estágios intermediários. Certo? Aí ele até coloca aqui, por que por exemplo, o grau de polarização fica
bem baixo e tal. Aí ele coloca aqui, ao longo da migração do Exton, aqueles ângulos de betas que estão relacionados, né, a onde qual é a direção de polarização que a coisa absorveu e qual é a direção de polarização que a coisa emitiu, o beta, ele começa a ficar cada vez mais randômico. E aí era antecipado que os valores de P, de grau de polarização, decaíssem de alguma forma parecida com uma exponencial, porque isso respeitaria alguma espécie de distribuição randômica, gaussiana, sei lá, daria uma exponencial, isso que ele esperava. Parece uma reta ali. E aí o título do artigo é todo baseado nisso. E aí aqui está um fato interessante. Não mostrei isso ainda. Antes de oxidar, a pele do PPV é essa coisa verde. Nessa faixa entre 500 e 550, não tem nada ali, não tem emissão ali de ninguém. Você pode até falar que tem um ombrinho aqui, tá, tudo bem, eu vou chamar isso de ZEF. Não tem nenhuma espécie emissora ali. Toda a progressão vibrônica está de 550, até mais, 575 aqui para cima. Só que aí quando tu degrada parcialmente por um determinado tempo, tu foto-oxida a molécula parcialmente, uma fração das moléculas é oxidada, e aí surge uma espécie intermediária que eu falei naquela outra parte do seminário. Certo? E aí eles associam a essa nova espécie, que é o que eles chamam de Blue Shifted Species, emissive Species, é essa coisa aqui que está gerando esse comportamento que não é o esperado. E aí até coloquei aqui, linear decay, how come? Como é que pode? Ser linear e a coisa randômica, distribuição randômica de betas, deveria gerar algo como uma exponencial. E aqui eu vou botar tudo porque é uma porcaria aqui. Essa conta foi a parte que eu entendi menos. Mas eu acho que meio que faz sentido. Mas é difícil. O que ele faz? Ele quer saber, esse sinal faz sentido com a ideia que a gente tem de migração de Exton e tal? Então, bora fazer uma simulação. A gente não consegue fazer a conta analítica, a gente não consegue achar uma expressão limpa de, por exemplo, grau de polarização e uma distribuição gaussiana, sei lá, não dá para fazer isso na mão, porque tem muitos fatores aqui, eu teria que tirar uma média no ensemble desses betas, e aí tu não tem muita informação sobre esse ensemble, então, e ele só parte para uma simulação com um monte de suposição. E aí ele usa essa noção de simulação de Monte Carlo, que, para quem não é muito acostumado, que nem eu acho que só vi em física computacional uma vez, em dinâmica molecular, é basicamente um jeito de tu garantir que é como se tu fizesse uma medida numa situação que, por exemplo, tu pega uma molécula, um polímero, e aí tu tem uma distribuição aqui, de um site para o outro, tu tem uma mudança nesse beta, esse beta está com 0, esse beta está 23 graus, esse cara está 28 graus. Existe uma distribuição de betas para cada site, e aí o fóton pode migrar para cada um desses aqui. Quanto mais longe ele for, mais ele perde energia. E aí, para cada polímero, tu escolhe randomicamente numa distribuição gaussiana, de uma distribuição aleatória, tu escolhe uma outra configuração para um outro polímero. Então, em vez de ir de 0 para 10, o outro polímero vai de 0 para 25, o outro vai para não sei o que, entendeu? Então, tu pega um monte de possíveis situações com um determinado desvio padrão ali, porque tu não quer fazer as infinitas combinações, tu quer fazer só num range provável ali. E aí tu meio que tira a média nesse ensemble simulado, onde tu tem um conhecimento desses betas, só que esses betas foram escolhidos por uma distribuição randômica estilo gaussiano. Randômica estilo gaussiano eu acho que é um pouco... Mas você entende, né? Tira de uma gaussiana um valor lá e tem um valor mais provável, mas tu tem uma dispersão em torno do valor mais provável. E aí o que ele faz? Ele
essa anotação dele é meio porcaria, porque ele põe um beta, parêntese D, e aí primeiro eu achava que era cosseno quadrado de beta vezes D, como se esse D estivesse multiplicando beta. Depois eu achei que essa coisa estava fora, era cosseno quadrado de beta, e é isso tudo multiplicado por D. Só que depois que eu entendi que é, na verdade, uma dependência. Esse beta depende da distância da migração do exton. Então, por exemplo, o exton é gerado aqui, ele pode, quanto mais longe ele for, mais diferente o beta vai ser, né? Se ele for para o primeiro site mais próximo, ele tem um valor de beta. Se ele se ele andar 2 vezes mais longe, ele tem outro valor de beta, entendeu? Então, é um beta que depende dessa distância varrida. E aí ele faz uma suposição na munheca de que essa distância percorrida é proporcional à queda de energia do exton. Então ele literalmente perde energia ao longo da migração. E aí é essa energia de emissão aqui que ele associa. E aí eu já achei esquisito. Porque a migração de exton eu acho que não é o único mecanismo de perda de energia. Não sei, mas foi uma suposição dele. Certo? Aí ele assume isso. E aí não dá para tirar média de grau de polarização, aquele P, porque tem um motivo matemático para tu só poder tirar a média desse jeito. E aí, como isso é muito feio, ele fez a média para anisotropia, que é muito mais fácil, porque é uma coisa assim linearzinha, do jeito que a gente conhece. Se alguém me perguntar por que esse aqui é tão feio, esse aqui é tão bonito, eu sinceramente não consigo explicar. Mas a questão é que esse aqui é bonito desse jeito, e aí ele faz tudo para R, faz uma medida de R, e aí se eu quiser converter para P, é só usar aquelas relações que eu dei no início. Certo? E aí a média dessa anisotropia, ao longo das diferentes possíveis migrações de exton, cada uma relacionada a uma queda de energia, delta E, não sei o quê, ele consegue uma medida simulada. E aí dá uma coisa de perfil exponencial. Eu achei até esquisito, porque é uma exponencial que cai junto com a energia. Tipo, a energia não está crescendo para a direita, aqui, como era de se esperar. É uma coisa que é maior para maior energia e menor para menor energia. Então, como se fosse uma exponencial positiva com... Deixa eu ver o que eu fiz. Acho que eu até escrevi errado, porque eu vi a coisa caindo, aí eu pensei, pô, uma exponencial, que é a curva verde, uma exponencial de energia, que é esse epsilon aqui, uma coisa que cai com a energia, mas não é verdade, já estou dizendo. Mas se isso caísse com a energia, para isso virar uma reta, uma das suposições, por exemplo, seria que esse alfa, nesse range aqui, nessa faixa de energia, lá no mundo real, né, no mundo das medidas, isso seria muito pequeno. Então, para um alfa muito pequeno, essa exponencial nessa região seria parecer uma reta. Só que eu não sei o que é esse alfa. Só foi uma ideia que eu tive aqui. De, por exemplo, olha, ele realmente achou uma exponencial com um dado simulado. Mas por algum motivo esse treco aqui não é só migração de exton. A ideia é essa. Não é só migração de exton que gera essa reta. Porque se fosse só migração de exton, pura e simplesmente, o sinal seria uma exponencial. Certo? Só que dá uma reta nessa faixa. E aí isso aqui foi uma ideia que eu tive, né? Ele não fala nada disso, mas é um fato de que exponenciais, para quando esse coeficiente é pequeno demais, ele parece uma reta. O que esse coeficiente tem a ver com essa migração de exton? Pode ter a ver com a ideia dele, só que eu não consegui associar muito limpo. Qual é a hipótese dele? Por que tem uma reta aqui? Eu estava esperando uma exponencial. Por que tem uma reta? Qual é a hipótese que dá todo o título do trabalho? É o Exton Confined State, não sei o quê. O que ele fala? O fato dessas moléculas aqui serem parcialmente oxidadas, ou fotodegradadas parcialmente, que seria uma interação, tem o oxigênio, tem o laser muito forte, não sei o que, uma interação com o oxigênio lá, ele literalmente perde elétrons, a cadeia perde elétrons. O que tu está fazendo tu está criando sites dentro de um polímero que cancelam a migração do exton, que são o que ele chama de blue shifted emission sites. O que seria blue shifted? Seria aquela espécie blue shiftada que eu falei aqui, essa coisa que está emitindo aqui, entre 500 e 550, que seria uma espécie nova, intermediária, é isso que ele está dizendo, que estaria associado a esses sites
que são meio que como armadilhas para Exton. Então, o que isso significa? Por exemplo, se o Exton é gerado num site amarelo desse, ele não consegue ir para o site azul. Porque aquele, por exemplo, aquele overlap das ligações duplas, por causa da oxidação, pode ter sido bloqueado. Então, não existe passagem de um site para outro para esse Blue Shifted Emission Site. Entendeu? Então, o Exton que foi gerado no amarelo pode migrar de amarelo para amarelo, mas quando ele acha um site azul desse, ele não consegue ir para lá. Então, ele decai e emite dali. E os Extons que foram gerados nos sites azuis, eles não conseguem sair de lá também, porque não existe a mobilidade. Entendeu? Que é o confined state mesmo, é o estado confinado. O Exton é gerado aqui e digamos, devolvido aqui. A energia potencial é devolvida aqui. Certo? E aí, essas ilhas que impedem a migração do Exton, para essas espécies que emitem nesses fótons, nessas energias, podem gerar uma resposta linear, porque se eu estou intuindo legal, isso é uma ideia minha, esse alfa aqui pode estar correlacionado justamente com esse poder de migrar. Então, se esse poder de migrar é baixo nessa região, o alfa é muito pequeno, então a coisa ali tem que parecer uma reta. Entendeu? Foi o que eu tentei intuir. Mas ele associa a esses estados confinados. Os extons formados ali não migram e os extons formados fora dali não conseguem migrar para lá. Certo? Então, tu delimita as possíveis viagens que o exton pode fazer na migração. Então, tu limita as possíveis betas que ele pode emitir, então tu limita os possíveis de polarização de emissão. Entende? Então, por um sinal de polarização de luz, ele intuiu, olhando um comportamento que ele não estava esperando, sabendo que essa molécula tem estados intermediários, ele intuiu uma coisa sobre a migração de Exton. Aí ele fala no final que medidas, aqui já é o finalzinho, medidas devem ser feitas na escala single molecule para confirmar não sei o quê. E aí mais estudos devem ser feitos, blá blá blá. Aí beleza. Aí ele, enfim, só eu terminei de explicar aqui. O estado muito emissivo que é criado randomicamente ao longo randomicamente criado ao longo do backbone do polímero. E aí se esses extons bloqueiam a migração do exton, a emissão deve ter um alto valor de polarização, e aí, enfim, toda aquela intuição que eu acabei de dar. Aí no final ele fala que, por exemplo, os nossos resultados são diferentes de dados de anisotropia medidas para PPVs anteriormente. Aí essa galera mediu que a anisotropia deu muito alta, 0,23, lembra que o máximo para o R não é meio, para o R eu acho que o máximo é 0,4, então é bem alto. E aí ele mediu isso para todo o espectro de PL, só que lá ele estava alinhado com uma matriz de cristal líquido nemático. Nemático eu acho que quer dizer tipo antenas, uma coisa bem alinhadinha. Eu não estou enganado. E aí então tem que dar alto mesmo. As moléculas estão no meio que promove a anisotropia. Daí outra galera mediu muito baixo. E eu acho que foi em solução. Esse Montilherol aqui mediu e deu muito baixo, 0,02, 0,04. Ao longo de todo o espectro. Mas aí eles associaram a distribuição randômica de foróforos, né? Aquela distribuição do beta lá. E aí ele coloca. Contudo, a nossa interpretação sugere que filmes tipo Book, né, que não são necessariamente filmes finos e não são escala single molecule, eles têm um valor de P baixo. E isso é por causa da correlação entre polarização e é perdido com a migração do exton. E aí ele dá essa ideia de que tu consegue intuir noções de migrações de exton a partir de medidas de grau de polarização de luz. Tá bom? Aí aqui no meu reloginho está 1h10 de gravação. Espero que tenha ficado legal. Mas para finalizar a perspectiva geral, né?
Ah, esse Alto querido, nível, hein? Alto esse nível. querido, esse querido estudante lá de... Não, o professor Newton já trabalhou com esse polímero e já tem medidas de fluorescência parcialmente polarizada em solução. E aí mede-se grau de polarização em função do poder da potência do laser, da concentração da amostra, eu acho que induziram, eu acho que com isso aqui mudaram a viscosidade do solvente, né? Deve ser isso. E aí Isso. acrescentaram esse nitrobenzeno e aí a grau de polarização aumenta porque a coisa fica Se mais congela a viscosa. difusão. Isso, fica mais viscosa e congela a difusão, o grau de polarização aumenta. Só que eles fizeram isso numa perspectiva um pouquinho diferente, que foi medindo parâmetros de Stokes. E para quem já viu, né, defesa, já viu, já leu, já me viu trabalhando, E para um é comprimento de fácil. onda, Juan. Esse trabalho, o Stokes Isso. Parameters, é para um comprimento de onda, que é diferente do cara que trabalhava a emissão para todos os comprimentos de ondas, porque a gente só tinha uma lâmina para um comprimento de onda específico, que eu não me lembro agora qual era. 633, E está escrito aqui. é o. Aqui, 633, que é a excitação. Né? 633, que é uma emissão vermelhinha e tal. Então, isso aqui tudo é ponto para um comprimento de onda, então não existe aquela dispersão de medir. Sem essa dispersão aqui no comprimento de onda, na energia do fóton, que diferentes energias de fóton estão correlacionadas com a migração do Jackson, é isso que ele dá a mensagem aqui, não se conseguia fazer antes. Né? Se tu não tem uma resposta de polarização com comprimento de onda, tu não consegue intuir nada sobre migração de Jackson ainda. Mas já foi um trabalhinho que tem a ver. Né? Usa a polarização para medir grau de polarização de um polímero que tem essa espécie de grau de liberdade do Exxon. Nessa perspectiva, nesse framework aqui de parâmetros de Stokes. E Mas aí só esse grau uma de coisa, polarização... Juan. Nesse trabalho, o principal fator que a gente viu é mais a difusão do polímero na solução do que a migração do Exxon. Claro. Tá? Lembrando isso, na verdade, esse trabalho aí bate com uma daquelas possibilidades que você falou lá no começo, quer dizer, a gente está deixando os bichos rodar E aí média... e mede o quanto ele depolariza pela rotação. O que esse dado da figura 5 mostra é justamente É isso, bem a gente legal. muda a viscosidade, e aí Uhum. mudando a viscosidade, o cara fica mais lento para andar, ou seja, ele deixa de correr na praia e passa a correr dentro d'água, então a Sim, coisa fica diferente. Entendeu? esse gráfico é bem legal. Faltava uma reta fitando aqui, ia ser bacana. Se tivesse uma relação limpa aqui entre grau de polarização e, por exemplo, viscosidade, seria Ia legal poder ser citar só isso. o filé, realmente, Só o concordo. filé. A gente pode pensar nisso. Eu posso apontar depois o negócio. Porque tem a ver, tem a ver com viscosidade, sim. Tem aquela equação de Perrin, enfim, tem lá uma coisa. Pois é, só que grau de parâmetros de Stokes, e tudo para um comprimento de onda aqui, nos limita nessa resolução na energia do fóton emitido. Só que, isso aqui já é uma imagem da minha dissertação, a gente já consegue medir espectros de parâmetros de Stokes, que a partir dos parâmetros de Stokes a gente consegue descrever, separar o feixe emitido, e aí pode parecer meio bagunçado, mas é basicamente do A, eu vou para o estágio B aqui, que é o laser excita com uma polarização específica, que é a amostra que eu estou trabalhando, que nesse caso é um polímero também, o P3HT, bem famoso. Ele emite policromaticamente, eu levo essa emissão para um estágio medidor aqui, que é o espectropolarímetro de Stokes, que ele mede o estado de polarização de cada comprimento de cada fóton emitido, de cada comprimento de onda emitido pelo material. Então, agora a gente consegue resolver na energia do fóton o estado de polarização. E por estado de polarização, eu quero dizer, esse feixe pode ser, no modo mais geral, parcialmente polarizado. E como a gente consegue descrever completamente o estado de polarização, eu quero dizer que desse feixe que eu estou medindo, eu consigo dizer quantos por cento é polarizado, do total que eu estou medindo, quantos por cento é polarizado, para cada comprimento de onda, no caso aqui deu por volta de 30% da luz é polarizada, está aqui essa curva roxa, é o grau de polarização, a dispersão do grau de polarização. Dá até uma quedinha aqui e tal, mas a gente quer analisar isso com mais calma.
mais ou menos 30% ao longo de toda a emissão. E dessa porção que é polarizada, a gente consegue descrever como ela é polarizada. A gente consegue dizer qual é a elipse de polarização da luz. A gente consegue descrever qual é a inclinação dessa elipse e qual é a elipticidade dela, ou seja, quão elíptica ela é. O máximo que ela pode ser de elíptica é circular. O mínimo ela pode ser linear, com diferentes orientações. Então, o John tá aí? Acho que ele não entrou, né? Eu roubei esses dados do John. Eu esqueci de pedir pra O ele. John deu o chapéu, então pode roubar o dado dele. Boa. Isso aqui são da qualificação do John, que a gente acabou compartilhando a experiência de medir essas coisas. Esse é o polímero que a gente trabalha, o P3HT. Essa é a nossa perspectiva. O que eu espero de ler tudo isso, e dado que a gente já consegue medir polarização, e resolvido na energia do fóton. A perspectiva é fazer um estudo no P3HT no mínimo. Por quê? Porque os dados mais recentes, isso aqui vai para a qualificação do John, está ficando bem legal, é que o P3HT, a gente consegue agregar o P3HT, e a resposta espectroscópica para isso é essa formação de espécies absorvedoras desse jeito aqui, são ombros de agregados aqui. E aqui eu estou acrescentando um solvente ruim, eu tenho um P3HT em cloroforme, eu adiciono um solvente ruim, um solvente que o P3HT não gosta, e aí, pela toda a fotofísica da coisa, formam-se agregados, e aí a assinatura espectral dele é a formação desses ombros. E aí já conhece, aí esse espectro, na vida real, é basicamente uma mudança de cor tipo S. Uma amostra que era laranja, fica escura, porque começa a cobrir todo o espectro visível. Lembrando que o espectro visível é de 400 a 700. O que o Juan acabou de afirmar, pessoal, é que dentro do espectrômetro a vida não é real, ok? Isso. Tudo imaginar. Isso aqui é a construção do homem sobre a realidade. O que a gente vê como uma mudança bacana de cor, espectroscopicamente, em espanhol vai ficar mais fácil, significa isso. E aí formam-se essas espécies agregadas. E aí, qual é o estudo que o John está fazendo? A gente repetiu uma coisa que é conhecida da literatura. Se tu botar bad solvent, a coisa vai agregar. Está aqui a assinatura, está aqui o ponto Sosbest. Só que agora a gente tem um outro jeito de codificar a matéria, que é dando pulsos de laser pulsado, são pulsos de luz com largura temporal de 6 nanosegundos, blá, blá, blá. É um jeito de entregar energia de um jeito diferente. Poderia entregar energia termicamente, poderia entregar energia sei lá, hidrostaticamente, acho que talvez não, dar energia com fóton, com laser contínuo, pode dar energia... Sim. Poderia sim. O projeto inicial do John era tentar gerar esse tipo de agregação apertando compressão hidrostática. Pois é, então tem muita maneira de dar energia para a matéria. A gente acredita que isso vai dar certo. O problema é que é muito difícil fazer esse experimento com pressão para pegar esses dados limpos assim, né? Na hora que a gente tiver uma PL, o Valdeci está tentando trabalhar numa ideia de medir absorção com pressão. Quando eu voltar para o Brasil, eu quero pensar nisso com ele, porque, por exemplo, se a gente tivesse como medir absorção com pressão, a gente tem quase certeza absoluta que vai agregar com pressão. Porque a gente só está mudando a maneira como a gente está perturbando, a variável termodinâmica vai perturbar o sistema, entendeu? Mas vai funcionar do mesmo jeito. Funciona com temperatura, funciona com bad solvent, funciona com luz. Diferentes maneiras de entregar energia para coisas perturbadas. Exatamente. Só que ao invés de eu entregar energia entre aspas, calor, eu estou realizando trabalho sobre o sistema. Então é termodinâmica 105. Então, assim, só que, essa medida é difícil pra caralho. E aí, a parte mais legal que eu acho aqui, pelo menos desses resultados parciais, é que usando essa nova forma de gerar agregado, que é com fotopulsado, agregados fotogerados e fotoinduzidos, alguma coisa assim, a gente pode colocando a amostra em contato com essa luz, se tu colocar ela num tiro direto, ela degrada, mas se tu colocar ela na energia certa aqui, para ela não degradar, ela agrega também usando luz, que já é um artefato bem legal de se conhecer e saber controlar. Já sabem que a P3HT agrega, por exemplo, com... lembrei, sonicação também é uma forma mecânica de entregar energia que agrega. Basicamente ondas de choque mecânica, né? Sonoras.
e com luz ultravioleta. Só que também pode rolar uma degradação. Aí aqui não rola degradação e a gente gera foto agregada com luz visível, verde. Ele só é pulsado, mas aí já é um jeito bem mais conveniente. E aí, aumentando, por exemplo, o conteúdo de bad solvent, não precisa chegar a 20%, só até 5%, a porcentagem de agregado usando a combinação de bad solvent com luz já é muito maior, já é muito melhor do que, por exemplo, só com luz. Essa aqui não é só com luz, tá? Mas se for usar só luz, dá menos do que isso aqui. Se tu colocar um pouquinho de bad solvent, aumenta mais ainda essa eficiência de agregação. Aí aqui tá a progressão, por exemplo, com a quantidade de energia entregue, tem 5% de metanol, aumenta o agregado de uma maneira que até saturar, então não é linear, né? Uma coisa tipo logarítmica, mais ou menos. Não exatamente, que é porque satura. E aí aqui está a resposta no Raman, por exemplo. Esse aqui é um Raman ressonante. E aí com o aumento de agregação, aumento da concentração de agregados, o Raman ressonante aumenta e a gente consegue resolver esses picos característicos aqui do backbone do P3HT. Ligações duplas, C, dupla C, ligações simples, C, C. E ainda tem uns ombrinhos aqui interessantes. Tudo em função de uma nova coordenada termodinâmica. A gente está gerando uma nova espécie, uma espécie, entre aspas, intermediária, que, pela perspectiva do Journal Club que eu acabei de apresentar, um jeito de acessar o estudo de migração de exotom nessas novas espécies pode ser usando uma matriz inerte de PMMA, por exemplo, medindo o grau de polarização da luz usando os parâmetros de Stokes e tentando estimar novas características desses agregados, principalmente se eles são J, se eles são H, qual é o acoplamento exotônico, o quão bom ele seria para fazer device, coisas assim. Certo? Então a perspectiva eu achei bem positiva, eu gostei bastante desse paper por causa disso. E aí, muito obrigado pela atenção de vocês. Estou todo ouvido para perguntas. Firme. Pô, muito obrigado. Eu agradeço, Juan. O trabalho é maravilhoso.